Hélio, tudo bom? Tudo bem, Carol? Tudo Vamos lá. bom. Bom, nesse vídeo nós vamos trazer a saia. Só que não é qualquer saia, ou é? É uma excelente pergunta. Se a gente falar saia masculina, ela é uma saia diferente da saia feminina? E se eu falar saia masculina, eu já não estou trazendo um pouco aí do machismo estrutural? É uma pergunta. Porque essa Eu saia eu não fui. poderia usar? Ela é só feita para homem usar? Uhum. E essencialmente, o que muda na saia para ela ser considerada masculina? Então vamos lá. Esse vídeo Uhum. é sobre a saia. Homem que usa saia. Como você, Homem que homem, vê usa isso, saia. como você, mulher, vê isso, como você, ser humano, vê isso, de todos usarem saia. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? A saia É. sendo usada pelo ser humano. Uhum. Como é que é isso? Bom, acho que a gente pode começar olhando para o primeiro lugar de onde sairia a primeira reflexão, que é a nossa própria cultura. Por que eu Uhum. penso em começar por aqui? Porque há um tabu gigantesco ainda a respeito do homem usar saia. Então, Sim. na cultura, vamos pegar nossa cultura imediata. O homem brasileiro é interditado de um uso normatizado, normalizado de saia. Não é normal. Ótimo você falar isso, Hélio, já te cortando assim, porque Aham. vamos dar essa, né? Vamos criar esse recorte de que tudo que a gente está falando é relacionado à nossa Uhum. cultura ocidental, brasileira, para tudo que a gente está olhando aqui dentro do nosso prisma, né? Uhum. Porque em outra perspectiva isso não vai funcionar. Então, lembrando que tem países que faz parte da vestimenta, faz parte culturalmente da vestimenta daquele povo usar saia. Então, pegamos Exato. aí, tipo, Indonésia, é muito comum de você ver os homens com saia. Oriente Médio tem muitos, a vestimenta deles, né? Os abês mesmo são vestidos, tem muitas Uhum. saias em diversos roupas monásticas, né? Sejam cristãs ou budistas ou enfim, de tantas religiões aí, também tem esse código de vestimenta. Não estamos falando nada disso, vamos recortar, né, para Uhum. trazer, assim, delimitar um pouco o nosso É, estudo. exato. E aí isso é importante porque a gente já tem um excelente referencial para começar a desnaturalização. A roupa saia no Brasil, que não é costume do homem usar, é costume de outros homens usarem em outras culturas. A kilt, por exemplo, né, é uma delas. Ora, então eu tenho que não está como dado da natureza homem não usar saia, mas dado da cultura. E se é dado da cultura, é construído. Então a gente já elimina um primeiro argumento que mas homem não usa saia. Homem não usa saia por quê? Porque a nossa cultura não tem esse costume. Mas esse costume, como todos os costumes culturais, pode ser transformados. E o homem pode usar saia sem, com isso, sem usar um traje que é tipicamente feminino na nossa cultura, ter que abrir mão de sua masculinidade, que já é um outro assunto também, porque a masculinidade, dependendo do ponto de vista de onde nós observamos a masculinidade, se for a partir do discurso do machismo estrutural, masculinidade pressupõe não usar saia. Olha de novo como a gente vai tecendo aí, né? Então, de novo,
Bom, mas outras culturas os caras usam saia e não deixaram de ser homens. Então, insisto, não está num dado da natureza. E a gente pode transformar isso. Mulheres não usavam calças compridas há muitos e muitos anos, acho que mais ou menos uns 100 anos atrás, as mulheres não usavam. Teve uma corajosa que botou um par de calça comprida e saiu. Começou mais ou menos na década de 20 do século passado, No ou século passado. seja, há 100 anos. Há 100 anos as mulheres usam calças. Olha como nós estamos atrasados Que é o na mais nossa... normal. Isso não quer dizer que lá atrás, né, não se usava. Tinha até algumas mulheres corajosas que colocavam calça para cavalgar, porque antigamente Aham, só o homem isso. usava e a mulher usava vestido, né? E ela não podia sentar no cavalo de pernas abertas, ela tinha que sentar. Existia a sela feminina, né? E É. aí, lógico que tinham algumas mulheres, pode ser que inclusive alguma encarnação minha, né? Provavelmente eu estava lá, tipo, me passando, colocando as calças. Mas não fazia parte da vestimenta feminina, né? Então, olha como é Exato. recente, a partir de 100 anos para cá, Uhum. que teve um pouco aí de mudança. De novo, eu estou falando isso dentro do nosso recorte Uhum. ocidental, né? Porque tudo isso muda quando a gente vai para o Oriente. Sim. Há 100 anos as mulheres usam calças e em 2021 o homem usar saia ainda causa constrangimento, causa estranhamento, causa uma vertigem. Ou seja, há uma diferença nessa questão, e aí podemos dizer que um dos argumentos para o uso da calça feminina era utilitário, né? Então é muito melhor para várias tarefas estar de calça. Mas a questão estética e a questão até mesmo funcional da saia como conforto, o homem ainda não chegou lá. Ele não se libertou desse grilhão. E isso é realmente um grilhão, é algo que está prendendo a gente. E alguns homens estão começando a usar saia. Eu quero até fazer uma referência aqui ao Harry Styles, que é um cantor jovem, 28, se eu não me engano, fez agora em fevereiro, e ele tem feito uma verdadeira cruzada, apresentando no corpo masculino dele saias, roupas tipicamente femininas, e tem, acho que, construído uma visão para as futuras gerações, para as atuais gerações de jovens e que curtem esse cantor, uma verdadeira renovação no ar dessa questão. Mostra para ele como é que esse cara tem trazido essa temática da desconstrução do masculino e feminino quanto ao vestuário. Vamos lá, você usa saia que eu sei, então nem vou fazer essa pergunta. E também sei que você está de saia agora. Uhum. A pergunta é: o que te levou a primeira vez? O que te levou? Qual que foi o impulso? O porquê da saia? Foi curiosidade, foi porque já há muito tempo que eu trabalho desconstruindo coisas, né? E aí um dia, acho que da minha namorada, eu peguei a saia dela, eu pus, ficou apertada, tudo, mas eu falei, meu, que legal, e que visual bacana que ficou. E aí eu falei, bom, eu vou comprar um tecido e vou fazer uma saia. Uhum. E vou mandar fazer, né? Porque eu não tenho as habilidades para. E aí eu pedi para a costureira fazer uma saia envelope, super simples, com os botõezões e tal. E aí fui experimentar. Saí, fui para 2 festas com a saia. Antes da gente chegar na festa, Vai. Uhum. o que você sentiu internamente? Hélio com Hélio. Qual que foi a sensação de colocar uma saia? Ah, tem uma palavra: liberdade. É muito Uau! leve, é muito legal, é muito gostosa. Ela está muito. Assim, em casa aqui eu fico direto de saia, movimento, é muito legal, é muito solto.
é solto e Tá. a gente E fica a muito sensação que você tem de ficar na sua casa hoje, fazendo esse vídeo, ou quando você coloca a saia, para ficar em casa, o que te impulsiona a isso é o quê? É leveza, é o conforto? conforto, a leveza do tecido que eu escolhi, dá para ficar em casa tranquilo com isso. Eu não sei o nome, mas eu ganhei uma vez que eu fui em Curitiba, na Mesquita, eu ganhei da mulher que estava lá, porque as mulheres têm que pôr a burca para entrar na mesquita. E aí eu brinquei com a mulher que estava pondo a burca, eu falei, e nós homens, a gente não ganha nenhuma roupa? E ela me deu um camisolão, que eu não sei o nome dele, mas ABEI. é um camisolão. É o Abei? Um dos nomes, tem alguns nomes, nem vou me arriscar, porque a árabe Aham, ver esse vídeo, mas um dos nomes muito usado no Egito, que foi quando eu fiquei um tempo lá trabalhando, é ABEI. Abei. Bom, tem um Abei. Nos dias de frio, mais porque eu sou muito calorento, eu posso pôr aquilo e ficar em casa. Eu curto, eu adoro. Mas Hélio, particularmente, eu gosto muito de tecido, de pano, então eu tenho um monte de pano para usar quando esfria, e eu sou muito calorento, então é muito difícil de conseguir isso. Eu tenho uma boa relação com tecido, eu gosto. Tecidos são algo que me chamam muito a atenção. Mas foi necessário mesmo para mim um processo de desconstrução, né? E aí, agora acho que dá para a gente chegar na festa, né? Sim. Queria Dá para eu trazer entrar primeiro, na. eu queria primeiro trazer o seu interno para depois Aham, chegar, porque a desconstrução de tudo, né, da moda, que é a minha área que eu posso falar, ela começa sim, internamente, sim, né, com uma permissão interna sua de exato, seja vou pela curiosidade ou por uma necessidade, sim. né, mas é É, algo que nasce aqui dentro. E aí a hora uhum, que a gente e depois, quando tem esse primeiro contato, nós temos sensações que trazem emoções. Então era isso que eu queria uhum, investigar sim, com você, que eu já imaginava algumas coisas, mas é isso que eu investigo com os meus clientes, trago isso com os meus clientes, porque quando você falou: "Ah, eu, Hélio, gosto muito de tecidos". Na verdade, uhum, todas as pessoas que são sinestésicas gostam de tecido, é uhum, que elas não sabem. uhum, sim, sim, Né? Então fica essa faz dica aí para sentido. quem está assistindo o vídeo. Se você gosta de toque, se você gosta de se sentir abraçada, se gosta de pegar coisas, tem essa sensação, né? Tem isso muito aflorado, com certeza você gosta de tecidos, é só desenvolver isso. Então tem tecidos que nos abraçam, tem Uhum, tecidos que nos cutucam. uhum, E os tecidos, eles vão trazendo sensações agradáveis ou não, né? Então uhum, é só olhar isso com carinho. sim. E E essa decisão, isso eu gostei. E aí, chegando na festa, eu tive várias reações, né? Porque daí vem o quê? E aí acho que é interessante a gente entrar na questão do machismo estrutural. O movimento que pode ser dividido bem em duas partes. A grande maioria das mulheres adorou. Puta, que legal, meu, que bacana você dar esse passo, além da questão do seu conforto, a questão política, ouvir coisas do tipo, não podia ser outra pessoa, tinha que ser você mesmo, né? Porque está sempre aí martelando alguma coisa, quebrando ali. A reação dos homens ou foi de silêncio e um respeito velado, assim, mas alguns, como era uma festa, conforme o álcool vai passeando, de alguns foi de vir me questionar. E aí ele veio conversar comigo e ele se dirigia a mim como padre. É Claro, o a padre, referência que ele tem de quem usa a saia, é o padre. padre. Mas o que esse padre estava na cabeça dele? Porque, me chamando de padre, ele se sentia em segurança diante do impossível. Ele falava: não tem um homem de saia na minha frente, tem um padre. Percebe? A ressignificação padre garantia uma segurança para ele.
E na outra festa que eu fui, que tinha os meus conhecidos da minha cidade natal, que é Rio Claro, que é uma cidade conservadora, que é uma cidade bastante problemática no sentido do conservadorismo, Rio Clarense, desculpe, eu sou daí, eu tenho lugar de fala para falar dessa questão do conservadorismo, e estou mandando a mensagem mesmo para vocês se ligarem e saírem dessa onda. Mas foi assim, era uma festa com muita gente, mas era uma festa de aniversário de família. Parou, assim, parecia que tinha aberto o mar e eu estava entrando, né? De novo, entre os meus amigos houve o silêncio, mas conforme o álcool foi liberando, o que que vinha? O questionamento. Você não está fazendo isso. Mas o que que significa você não está fazendo isso? Você não está fazendo isso com a gente, homens, porque aí você quebra a nossa solidez, assim. Você é um homem que não está se vestindo como homem, coloca em risco todo o nosso pacto, percebe? A cobrança do homem em cima de mim. Ah, você está usando saia, isso não é certo? É porque eu, como homem usando saia, desautorizo, eu coloco em questão todo o sistema da masculinidade, porque com certeza as mulheres devem ter falado para esses caras, por que você não para de encher o saco dele e não põe uma saia? Ah, eu não vou pôr saia porque saia é coisa de mulher. E aí, quando eu apareço, na cabeça binária tem duas possibilidades. Ou Hélio é mulher, e ele não é mulher, porque ele é homem, então ele pode ser gay, Ainda ou, não se assumiu, está se ou assumindo. quebra, ou quebra a masculinidade. E aí esse é o grande medo. Sim. Então, o que que vem? A ironia, vem o bom humor, a piada, que são as formas leves de coação. Porque eu poderia apanhar ali, se eu fosse pequeno, se eu tivesse desacompanhado, né? Se eu fosse menos ou desconhecido, etc., eu poderia correr risco por ter infringido uma norma tácita de que homem não usa saia. Homem não usa saia, e quando um homem usa saia, ele coloca em risco essa estrutura sólida da definição de o que é um homem. Porque um dos pressupostos que coloca o que é um homem homem não usa saia. Por quê? Porque saia é feminino. Por que homem não usa saia? Porque o feminino não pode estar atrelado ao corpo masculino. E aí vem a minha teoria do machismo estrutural, que é o centro do machismo estrutural coloca a virilidade como virtude, e esse é o núcleo quente, é o centro de toda a argumentação machista. A virilidade, portanto, o núcleo da masculinidade, o viril, é o macho, ao mesmo tempo virtude. E se você for analisar a etimologia de virilidade e de virtude, o radical vir é o mesmo, que significa força física. Então, mesmo virtude, inicialmente, no primeiro significado, é força física. Quando eu me afasto disso, e esse núcleo duro vai perdendo o calor, né? Vai ficando mais longe, né? Usando uma metáfora aí da astronomia, por exemplo, o centro de um planeta, eu vou me afastando do núcleo, ele vai esfriando. De um planeta quente como a Terra. Se o núcleo duro é virilidade e é virtude, conforme eu me afasto e a virilidade vai enfraquecendo, o que vai surgindo? Vai surgindo a ausência do viril, ou seja, o feminino. O feminino na sociedade machista é construído como ausência do feminino, do masculino. O feminino na sociedade machista é construído como ausência do masculino, que é a virilidade e que é a virtude. Por isso a associação tão descarada entre o feminino e a falta de virtude. Ah, você usou tal roupa, falta de virtude. Ah, você teve tal comportamento, falta de virtude. Ah, você não casou, falta de virtude. Ah, você não lavou a louça, falta de virtude. É sempre associado ao feminino, que está longe do masculino. Quando eu, homem, cabelo branco, barba, voz, né? Põe uma saia, eu chacoalho isso. O cara fala, peraí, o que está acontecendo? É ambíguo. E a ambiguidade deve ser Você entende, encerrada. você É, na, na, na visão do machismo,
é ambíguo, É, é contraditório. é E a gente está contraditório. trabalhando para integrar. Tá integrando. Exato. Integrando e dizendo é tudo a mesma coisa. A fusão é a aniquilação do machismo. E aí o machismo responderá com a força que tem para impedir a fusão, ou, no mínimo, para ler essa fusão como contradição, que é só uma leitura. O cara está de saia. Porra, mas então o cara está de saia, quer dizer então que pô, ele continua sendo homem e está de saia. Fusão. Contradição. Hélio está de saia. E Hélio não é mais homem. Não dá, não pode, é impensado. Não cabe. Por isso que a saia masculina enfrenta no Brasil tamanha violência para ser aceita, porque ela coloca em xeque um símbolo, que é homem não usa saia. Sim. Uma das coisas que você falou, assim, eu só queria nem me alongar nisso, mas acho importante dizer que nessas piadinhas, nessas ironias, né, que você falou assim, não chegou que poderia até chegar numa violência física, mas lembrando que essas piadinhas, elas também são extremamente violentas e de uma violência profunda e velada, né? Então, a hora que quando uma pessoa chega, e eu vejo muito isso na nossa cultura, é algo que me desagrada assim muitíssimo, são essas piadas, essas ironias, essas sátiras que vêm mascaradas de alto astral, ou do tipo, Bom sou humor. piadista, sou um engraçado do humor, para ofender uma outra pessoa. Né? Então, trazendo tipo a saia, e aí a pessoa que não tem coragem de chegar na tua cara e falar exatamente o que ele acha, porque na verdade não é de você que ele está falando, é dele, porque na verdade o que está sendo ameaçado é a masculinidade dele e não a sua. O que está em ameaça é a construção e a masculinidade do tipo, epa, peraí, se homem usa saia, se eu acho que homem não usa saia, o que está acontecendo? Se eu quiser usar saia, sou gay? Exato. Leva isso para a sexualidade, que não tem nada a ver. A sexualidade não está em pauta aqui. Né? A sexualidade é de cada um faz o que quer com a sua sexualidade. Então, a gente está falando de roupa, não é disso, mas quando a pessoa olha isso, e aí ele não tem coragem de chegar para você, nem clareza para chegar e falar isso, ele vem usando do bom humor, trazendo uma ofensa absurda, uma agressividade absurda, aonde todos vão rir, porque no fundo a maioria está incomodado, porque a masculinidade de todo mundo está em xeque. E aí, a hora que eu falo isso, muitos homens se ofendem e falam, peraí, eu sei da minha masculinidade. Cara, ninguém está falando disso. Né? Cada um tem que olhar para si. Agora, se incomoda tanto, o que tem aí? Por que incomoda? O núcleo virilidade e virtude é algo que dá a dimensão da missão impossível. Não dá para ser viril virtuoso 100% do tempo. Então, o que está escondido lá no núcleo? Um medo. Uma fragilidade. E tem mais uma coisa, Hélio, que eu acho que acontece bastante. Falta de informação. O que a gente chama de ignorância. Né? O ignorar não porque a pessoa é burra, não é isso, porque ela ignora a informação. Então, vamos lá, vamos pegar a história da moda. Não existia calça. A calça também é recente, não é? Sempre existiu calça, não. Se a gente pegar a história e voltando algumas centenas de anos, os homens usavam saia, sim. Usavam tecidos em volta do corpo, que a gente pode denominar como saia, né? Porque a nomenclatura que a gente dá também para as roupas, elas podem mudar. Então, antigamente, os nobres usavam saias, né? Sim. Os populares também usavam saias. Eram homens ou não? Ou seja, antigamente, então, não existiam homens. Os homens passaram a existir com a descoberta da calça.
né? Então, é trazer um pouquinho também, assim, falta informação, né? Então, é essa justamente a questão da naturalização. Esse processo todo, que é histórico, ele vai sendo naturalizado e ele perde da nossa condição de vista a, a formação histórica. E aí, quando um pai está ensinando o filho, ele, não, homem não usa saia. Por quê? Porque homem é homem, e homem não usa saia. E ponto final. Não tem discussão, não tem história, não tem Entra na passado. mesma caixinha do homem não chora. Trazer a história me ajuda a entender que aquilo, até onde eu cheguei, foi construído. Então, chegou aqui, eu de saia aqui. Isso significa que daqui para cá está por construir, ou seja, por transformar. E as pessoas podem sim, os homens podem chorar, os homens podem usar saia, os homens podem usar maquiagem, se quiserem. Os homens podem pintar o cabelo, e nada disso vai fazê-lo menos homem. Ou Aí disso reflete na mesmo, sexualidade dele. e mesmo assim, essa frase menos homem, a gente ainda vai ter que explorar o que significa mais homem, menos homem. É um processo de construção riquíssimo e que quem embarcar vai ter uma felicidade gigantesca, porque traz uma liberdade imensa, né? Você falou do sarro, né? Do sarro como violência, da brincadeira como violência. Só que os meus amigos, né, os conhecidos, eles sabem que eu sou uma personalidade razoavelmente estruturada. Bota razoavelmente nisso, assim, é bem mais ou menos, mas é estruturado. Eles sabiam que não iam conseguir, com uma piada, me desestruturar. Então, eu tinha já bem resolvido, inclusive a questão do homem, para poder enfrentá-los. Agora, e quem não tem? E quem está inseguro? Né? Tanto inseguro, como inseguro violento. Né? Não, eu não sou. Tá, tá, tá. Então, quando vem a brincadeira, a piada, o sarro, a mim não consegue atingir. O que consegue, sim, é me cansar. Eu vou ficar no churrasco 3 horas e 3 horas o cara vai ficar, né? Tá de saia, tá de saia, tá de saia. Ele não vai conseguir Uma me hora que tirar você porque eu é tô de mais saia. participar daquele Se ele, grupo. se ele ficasse falando que o meu cavanhaque é bonito 3 horas, eu ia ficar com o saco cheio, né? Então tem muita coisa. E assim, ela é um disparador. Ela é um disparador e que vai assim como um tiro no centro da problemática do machismo. E aí, posta essa bomba lá dentro, a gente começa a fazer o prédio do machismo ruir. O problema é saber quantos estarão interessados em pegar a britadeira e ir lá também bater, e quantos vão pegar reboquinho, vão pegar lá a pazinha para ir lá tapar as rachaduras, porque a coisa está rachando. E está rachando para o legal, para o para frente, para a abertura, para a tolerância, para a possibilidade de negociar com a sua roupa livremente, de negociar com o seu sentimento livremente, de continuar é, é, a possibilidade de abertura e de aprendizado. Sim. Bom, indo rumo ao final desse nosso primeiro vídeo aqui sobre a saia, Uhum. eu queria trazer duas coisas, dois pontos. O primeiro é que quando a gente fala aí sobre sexualidade, né, lembrando que também dentro de homossexuais, independente, né, homem, homem, mulher, mulher, também tem esse machismo estrutural, Uhum. né? Então, tudo isso, a gente está falando aqui de códigos de roupa, então, só para isso deixar claro. E outra é trazer uma experiência que eu tive com um cliente em específico em relação à saia. Então, eu tive dois momentos com ele bem interessantes. Uma foi a primeira vez ele veio com essa vontade de falando: eu quero usar uma saia. Me ajuda a encontrar uma para comprar? E nós fomos numa loja feminina. Na verdade, era uma loja feminina com roupa gênero, a gente vai falar sobre isso mais para frente. E ele provou uma saia que era uma modelagem feminina.
e ele tem um corpo, um biotipo bem masculino. A primeira vez que ele provou a saia, ele saiu do vestiário, assim, ele olhou para mim, né, ali da parte da prova, ele falou assim, isso é extremamente confortável. Por que eu nunca usei isso antes? Ele falou, agora eu só vou querer usar saia, ferrou! Porque eu vou querer mudar todo o meu guarda-roupa. E a noiva dele estava comigo nesse momento, que nós estávamos fazendo um trabalho em conjunto, e ela olhou, ela falou assim, nossa, ferrou, ele vai querer pegar as minhas saias. Eu falei, que ótimo, vocês vão ter um guarda-roupa compartilhado, né? Olha que legal. Perfeito, olha que legal, ainda vocês vão ter um guarda-roupa compartilhado, porque os dois tinham mais ou menos a mesma altura, né? E assim, um corpo até que tinha algumas semelhanças. Então, essa era a primeira coisa, assim, dessa liberdade do homem, né? De se desconstruir, descobrir uma nova possibilidade de peça no guarda-roupa dele, porque os homens reclamam muito que o armário masculino é muito limitado. Então, só é limitado porque você quer, porque ele pode ser tão vasto quanto um feminino, né? Uhum. E a segunda coisa é um cliente que resolveu casar de saia. Ela de vestido e ele de saia. E era uma saia ainda colorida, porque os dois resolveram casar de colorido. E foi demais, assim. Então, construir essa saia, ir em busca dessa saia e fabricar realmente, né? A costureira foi fazer. E, assim, foi um alvoroço em todos os lugares que a gente estava. Ele casou de camisa e saia. E ficou maravilhoso. Eu vou pedir autorização dele. Se ele permitir, eu coloco as imagens desse casamento, que foi assim, tipo, maravilhoso. Ele estava maquiado, Hélio. Assim como ela, ele também estava maquiado, ele também fez cabelo. E me arrepia falar disso, porque foi de um casamento, de um lugar de desconstrução, onde eu participei, assim, de todo o figurino, né, Que deles. legal. E foi maravilhoso ver o processo de desconstrução dos dois, da igualdade, né? Uhum. Onde estavam duas pessoas se unindo lado a lado. A experiência de casar com saia no momento do casamento foi muito interessante. Ela tem vários aspectos dessa experiência, né? Foi uma conquista de uma série de coisas que eu trabalhei dentro de mim antes de casar e que de alguma forma se consolidavam ali no casamento, que era esse desapego da imagem de uma masculinidade tóxica que eu carregava, enfim, da minha vida pretérita naquele momento. Então eu percebi que usar saia afirmou para mim que, cara, seja você, entendeu? E o seu casamento só vai ser próspero se você for você e não ficar tentando ser qualquer ideal de homem que você tenha na tua cabeça e que você projete na tua esposa. Então eu sinto que isso foi um aspecto muito interessante de usar saia para mim, junto com a maquiagem, junto com tudo que estava junto ali no contexto do nosso casamento. E para terminar, eu acho que fica uma dúvida, assim, né, de algumas pessoas, de tipo, poxa, tá bom, um homem pode falar, bom, tá bom, eu quero usar saia, eu quero provar uma saia. E agora? Como é que eu desconstruo isso? Qual que seria a dica que a gente poderia deixar aqui? Não simplesmente para falar, tipo, homem, prove e veja como você se sente. A minha dica seria essa. Se desconstrui internamente. Ninguém precisa saber se você não quiser, mas coloca e checa como é que é isso dentro de você. Pensei aqui, procure interlocução. Ache uma colega que tope a aventura de ir junto. Ir junto vira divertido, né? Agora, né, como alguém procurou a Carol e foi lá trabalhar. Procure a Carol, né? Profissionalmente falando, a Carol faz isso. Me procura na clínica, eu trabalho com isso no meu consultório de psicanálise, né? A gente pode ajudar
a pessoa a produzir-se como sujeito que desejante aí dessa questão do uso da saia. Agora, é um exercício de coragem, é um exercício que vai ser feito aí quebrando tijolinho a tijolinho, mas que pode ser feito por qualquer pessoa que queira, né? Porque se você não quiser, não faz o menor sentido. Não gosto, não me sinto à vontade, não vou ficar... Acabou, nós não estamos discutindo isso. Exatamente. Mas se tem o desejo, experimenta. Experimenta um dia sozinho, experimenta, pede de uma amiga, pega um pano e passa no meio da tua cintura e bota uma camiseta para você olhar. Quanto mais você olha... Uma coisa que eu vejo que é muito... que aconteceu comigo é quanto mais eu me vi de saia, menos estranho a saia foi ficando, né? Então, quando eu comprei a saia, eu peguei o tecido, pus na cintura, experimentei, olhei, achei lindo, achei bacana aquilo. Então, fui mandar fazer. Andei em casa, vi com os meus próximos e fui à festa de alguém que eu conhecia, que eu não ia apanhar na festa. E vai explorando, você vai tateando, vai trocando com os lugares, vai conhecendo, vai ampliando. E veja os clipes do Harry Styles. É isso aí. Hélio, obrigada. Eu que agradeço. Terminamos aqui a saia. Falamos. Temos outros vídeos, aguardem. É isso aí. Saia do machismo. Boa! Saia do machismo. Adorei. Até o próximo. Muito bem. Um beijo, fique bem aí.